Hoje nós vamos, então, falar sobre o capítulo 41 do livro Renovando Atitudes. Todos são caminhos, aonde nós vamos encontrar Hamed falando de um tema muito interessante, muito curioso, principalmente para os dias de hoje, porque ele aborda justamente o nosso comportamento diante dos nossos erros, nossa postura quando a gente percebe que a gente errou. E a gente precisa entender, primeiro, né? Nós não somos espíritos evoluídos. Nós somos espíritos ainda ignorantes, estamos em aprendizado, e é muito natural que a gente cometa erros. Eu erro, você erra, todo mundo erra. A questão não é saber se a gente erra ou não erra. A questão é saber como que nós nos comportamos diante dos nossos erros. Eu me comporto de uma maneira correta, equilibrada, sadia? Ou eu parto para aquele caminho da inconformação, da autopunição, aquele caminho em que eu fico denegrindo o meu próprio ser? Ou então, eu me deixo levar para o orgulho e pergunto para mim mesmo, como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, como é que eu errei? Eu nunca imaginei que eu seria capaz de cometer tamanho erro, é uma bestialidade o que eu fiz. Tudo isso é um caminho de autopunição que não resolve nada, não acrescenta nada na nossa vida. Os erros, eles precisam ser vistos como consequência de um caminho que nós optamos. Às vezes a gente quer partir por uma decisão, por um jeito de ser, por uma maneira de fazer, e a gente pega essa maneira de fazer e a gente faz e dá errado. Aí a gente fica se autopunindo, mas foi simplesmente um caminho que nós escolhemos. O caminho do erro e o caminho do acerto são opções que nós tomamos constantemente. É uma opção perfeitamente natural e necessária. Por que necessária? Porque muito bom seria se todos nós fôssemos capazes de aprender fazendo certo. Mas a gente não aprende fazendo certo. Raras vezes a gente faz a coisa certa e aprende com ela. Raras vezes. Na maioria, a gente aprende com os nossos erros. Por isso, aquela postura que a gente tem de autopunição, de ficar se culpando, se martirizando por um erro que cometeu, bobagem. Isso é fruto do nosso orgulho, é fruto do nosso egoísmo, da nossa arrogância e prepotência de acharmos que nós não temos o direito de errar. Nós não podemos errar porque nós somos perfeitos. Eu não aceito o meu erro porque eu sou perfeito. E a gente esquece que se Deus nos deu a possibilidade do erro, é porque o erro é muito bom para nós. Nós precisamos do erro. Faz parte da gente. E temos que aprender com ele. Quando Jesus Cristo disse do caminho largo e do caminho estreito que leva até a porta, ele estava se referindo justamente a isso. Não é que é errado você escolher o caminho largo. Não é errado você escolher um caminho que não vai te levar por um bom destino. Não é errado isso. Errado é você não aproveitar esse caminho. Porque, olha, até me veio à cabeça aqui que o Thomas Edison, antes de descobrir e confirmar a existência da lâmpada, ele errou milhares de vezes. Há até um conto, que eu não sei se é verdade, dizem que num determinado momento a experiência deu errada e o ajudante dele disse assim, nós erramos de novo. E ele disse, não, nós não erramos. Nós descobrimos mais uma maneira de não fazer a lâmpada. Olha a mudança de ponto de vista. Então, se você está enfrentando uma dificuldade porque você cometeu um passado, num passado recente ou no passado remoto, você cometeu um erro e agora está amargando as consequências, lembre-se, você não fez nada de errado. Você simplesmente descobriu um jeito de não fazer certo. É isso. Agora você já sabe que do jeito que você fez não dá legal. Você precisa mudar
a sua atitude, mudar o seu conceito, mudar as suas opiniões e na maioria das vezes, mudar o seu conceito. Não adianta você ficar sentado na cadeira com as mãos, com a cabeça entre as mãos e tentando reviver o seu passado e ficar amargurando o passado. Porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer, porque eu devia ter feito isso, que devia ter feito aquilo. Não adianta. O passado já existe, já aconteceu. Já existe o resultado de uma opção errada. Já existe. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é pegar esse erro, estudar esse erro com a cabeça tranquila, refletir maduramente nesse erro e a gente poder entender aonde foi exatamente que nós erramos e, o principal, por que você errou? Por quê? Essa pergunta por quê, ela é muito oportuna em qualquer ocasião. A gente não pode nunca abrir mão do porquê. É uma pergunta maravilhosa. E se você responder por que você errou, aí você descobre como nunca errar de novo. É uma grande descoberta. As pessoas têm um pensamento muito equivocado sobre erros e acertos e acham que o sábio é aquele que acerta tudo, que não erra nunca. Está errado. O sábio é aquele que errou muito e aprendeu com seus erros. Esse é o sábio. Porque ele sabe, aprendeu como não errar, como fazer a escolha certa. Então, veja, se Deus nos deu esses dois caminhos, o caminho de fazer certo, o caminho de fazer errado, e você é livre para fazer a sua escolha, é porque Deus quer que você aprenda. Os dois caminhos são bons, se você for olhar por esse lado. Porque um te dá a clareza, o resultado do seu esforço, daquilo que você aprendeu, daquilo que você desenvolveu. E aí, a luz do conhecimento ilumina o teu caminho e você consegue caminhar melhor. Então, aí é a porta estreita e que você caminha, é o caminho estreito que você caminha livremente, porque você já tem a luz do entendimento. Já no caminho largo, o caminho é largo, ele é espaçoso, ele é folgado, mas você não tem a luz do entendimento. E a luz do entendimento que você precisa vai adquirir com seus erros. Portanto, meus amigos, os nossos erros, eles são algo que nós devemos agradecer a Deus por eles terem acontecido, porque senão nós nunca iríamos encontrar a verdade que precisamos. E essa verdade, ela está nas nossas atitudes. O título desse livro, por acaso, ele é muito interessante e muito inspirador. Renovando atitudes. Por que nós temos que renovar atitudes? Porque as nossas atitudes é que dizem em que caminho nós estamos. Qualquer caminho nós vamos aprender. Mas o caminho dos erros, o caminho largo, ele é um caminho que, embora ele nos ensine, e muito, ele nos ensina pelo sofrimento. Porque nós só vamos prestar atenção no que foi que a gente fez quando a gente erra e sofre a consequência do erro. Aí sim, a gente presta atenção. Mas se tudo der certo, para que mudar? Quem de vocês, quem de nós, vamos dizer assim, consegue mudar uma atitude quando tudo está indo bem? Nós ainda seguimos aquele velho ditado: em time que se ganha não se mexe. Está ganhando, não posso mexer. Então, eu estou indo bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Então, por que eu vou mudar? Eu vou mudar porque eu não estou percebendo que o meu estágio agora, por mais feliz ou contente que ele possa me parecer, ele ainda é um estágio de erros e de acertos. E eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso para que eu possa crescer e melhorar a minha vida. E aí sim, eu tenho condições de frequentar a estrada estreita, que é uma estrada cheia de problemas, mas que eu consigo visualizar pela experiência que eu tenho nos meus erros passados, eu visualizo qual é o caminho certo. E muitas vezes eu não vou saber qual é o caminho certo. Você muitas vezes fica na dúvida de saber qual é o caminho certo, mas com certeza você já sabe qual é o caminho errado. Evite os errados e você um dia vai conseguir chegar no certo. Lembre-se sempre, nunca se esqueça, que nós, seres humanos, temos uma problemática muito séria
para se livrar dos nossos erros. Nós temos o hábito terrível, e eu digo até mesmo incrível, de ficar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando resultado diferente. Não tem cabimento. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar a maneira de fazer. Senão não vai dar certo. Isso é tão claro e nítido que até mesmo na receita de um bolo você sabe disso. Se você fizer errado, vai dar errado. É uma lógica simples, assim, básica. E essa lógica nos ajuda muito e por demais no nosso raciocínio, no nosso pensar, na maneira que nós temos de ver a vida, de enxergar os nossos problemas, na maneira como a gente tem de relacionar comigo mesmo e com o mundo. Aí eu vou parar com esse escudo que a gente usa, que é o da autopunição. E a gente fica inconformado porque errou. Oh, meu Deus, eu errei. E daí que você errou? E daí? O problema não é errar. O problema é não querer suportar as consequências do erro. Isso é um problema. Mas existe um problema maior ainda, que é de não querer aprender com o erro. Aprenda com o erro, para que você possa crescer e vai começar, então, a renovar as suas atitudes, melhorando o seu comportamento no dia a dia, melhorando a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, nas coisas mais simples do dia a dia. E um exemplo prático a gente vê de um erro muito comum na sociedade hoje, que é a tal da fofoca. Quando a gente presta atenção nessas coisas, a gente começa a perceber os enganos que a gente comete. Ah, mas o que tem a fofoca? Eu só estou falando. Olha, André Luiz conta um caso no livro, se não me falha a memória, Mecanismo da Mediunidade, quando um cidadão, ele sabia que o amigo dele havia assassinado um outro e conseguiu se safar e ninguém foi saber, ninguém descobriu. Quando esse amigo morreu, ele era muito querido pelas pessoas, ele era muito amável, todo mundo estava lá penalizado e o outro lado dando graças a Deus que ele morreu, porque ele era um assassino mesmo, ele matou isso, aquilo. E o que acontece? Ele atraiu para ele tanto aquele espírito que foi assassinado e que se tornou obsessor do amigo, quanto o próprio amigo, perguntando para ele simplesmente o que você tem a ver com isso. Então, toda vez que a gente faz fofoca, a gente está falando de alguém, e esse alguém está acompanhado por outros alguém que vão vir para cima da gente com toda certeza, perguntando o que é que eu tenho a ver com isso. Não é problema meu. Então, podemos começar a parar, pensar a parar de fazer fofoca, de falar das pessoas quando as pessoas estão ausentes. E se a pessoa estiver presente, vamos falar com amor, com simpatia, não para expor a pessoa ao ridículo, porque senão será outro caminho amargo que a gente escolhe para desenvolver o nosso aprendizado. Então entendam, tudo que nós estamos sofrendo aqui hoje, tudo que nós estamos passando é a consequência dos nossos erros e nós temos que aprender com esses erros e aprender com essa consequência. Não tem outro caminho. Aprender conosco mesmo. Por isso é muito importante a gente entender que nós somos a pessoa principal em todo o Evangelho do Cristo. Eu sou a pessoa principal quando eu entendo o Evangelho de Jesus, porque sou eu que tenho que amar o meu próximo. Mas eu não posso exigir que o meu próximo me ame. Me amar é obrigação dele, não é minha. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não tem que me amar acima de todas as coisas, porque Deus já me ama, por isso ele me fez. Agora, o outro, meu vizinho, meu amigo, ele também não tem. Se ele tem que amar a Deus ou não, isso é problema dele, não é problema nosso. Então, nós temos que focar no nosso eu, no nosso ser, para saber exatamente onde é que nós estamos errando, o que é que estamos fazendo de errado, o que foi que fizemos para dar tudo errado e não fazer de novo. Porque se fizer de novo, vai dar errado. Não tem jeito, já deu errado uma vez, vai dar. Então eu tenho que mudar a minha tática. Eu tenho que mudar, como poderia dizer assim, meu modus operandi. Porque está errado. Está dando errado. Está me fazendo sofrer, está me fazendo chorar, está me fazendo ter raiva, está me fazendo arrancar os cabelos, não que eu tenha arrancado os meus.
Mas pode fazer que eu tenha arrancar os cabelos, eu posso ficar, sabe? Sabe aquele lance que os católicos usam muito? Eu me lembro disso porque eu fui católico na infância. Eles falam assim: é minha culpa, minha máxima culpa. Isso é processo autopunitivo. A gente não pode entrar por esse caminho. Quando nós cometemos um erro, você perceber que cometeu um erro, existe dois caminhos a ser feito. Primeiro, verificar se o seu erro exige reparação. Se você causou um prejuízo a alguém, então você precisa de reparar esse erro, corrigir esse erro. Mas se não exige reparação, porque não causou nenhum dano, causou apenas a ofensa, então nós temos que buscar o perdão da pessoa. Mas antes disso, nós temos que nos perdoar. Não podemos ficar diante de uma situação como essa, assumindo aquele processo autopunitivo de que nós já falamos. Então nós precisamos ter consciência de que errar é humano, errar faz parte do nosso aprendizado, nós vamos errar muitas vezes, já erramos muito e erraremos muitas outras vezes ainda. Mas errar não está errado. Errado é não aprender com o erro. Temos que aprender com ele. Porque assim nós vamos melhorar a nossa vida, você vai melhorar a sua vida, você vai se sentir bem, as pessoas vão ser atraídas para você naturalmente. Seja você homem, mulher, bonito, feio, adulto, velho, criança, não importa. Você vai mudar a sua atitude e isso vai atrair as pessoas à sua volta para ter um convívio agradável com você. Porque você vai se tornar uma pessoa agradável, revisando os seus atos, analisando os seus erros e entendendo que nada nesta vida existe que não seja para o nosso bem, para que a gente possa aprender, crescer, se desenvolver não só em inteligência, em conhecimento, mas também em moral. E nós não vamos conseguir melhorar a nossa moral enquanto a gente estiver se escondendo atrás de uma cortina de fumaça chamada orgulho, arrogância, prepotência, surpresa ao descobrir que deu erro. Eu errei, cortina de fumaça. Porque você está ignorando uma coisa que é evidente. Você tenha certeza disso. Já errou muito, vai errar muitas outras vezes. Mas Deus queira que você tenha aprendido com seus erros. Aí você chega a ser um sábio. E quem sabe um dia um espírito mais evoluído. Gente, eu fico por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. E um forte abraço para todos. Obrigadão, gente.